sociedades seja efetivamente trazido à tona. Desculpem. A participação da população aí é fundamental, porque os diversos grupos sociais têm interesses distintos. Aliás, muitas vezes contraditórios. Naquilo que deveria ser proposto para essas diferentes áreas da cidade. E aí eu estou me referindo, claro, aos produtores imobiliários, aos industriais, aos proprietários, né? Imobiliários e aos moradores de diferentes classes sociais. Dessa maneira, a presença dos grupos mais vulneráveis, aqueles que são os mais atingidos pelos efeitos da valorização imobiliária e pelo aumento dos impostos, esse grupo deve ter a sua presença não apenas garantida, mas priorizada. Um importante ponto de partida para a construção desse movimento que pode ajudar-nos a construir novas possibilidades para a produção do espaço, através dessas ações de curto e longo prazo, seria a luta pelo direito à cidade. Parece que isso é recorrente, né, aqui nas falas até agora. Só que essa expressão, que teria o poder, de alguma maneira, de unir vários campos científicos, como a geografia, a sociologia, a ciência política, a arquitetura, o direito, né, e a própria sociedade, né, de forma geral, tem sido distorcida. O direito da cidade não pode se referir apenas à simples área construída. Ele deve ser visto como um lugar da inclusão e da dinâmica cultural, construído a partir de uma miríade de individualidades, como espaço das diferenças, da multiplicidade de usos. E aí, nesse sentido, eu aí vou ao encontro do geógrafo espanhol Francesco Muñoz, quando afirma que precisamos construir espaços que permitam, em definitivo, escapar de uma espécie de monocultura turística, de standardização da paisagem ou da elitização social. Habitar é apropriar-se de algo, o que é bastante diferente de tê-lo como propriedade. Significa fazer do espaço sua obra, modelá-lo, apropriar-se dele efetivamente. Mas o espaço é também o lugar dos conflitos. Quer dizer, nesse sentido é preciso questionar a forma como ele é produzido e buscar fazê-lo de outra maneira, com outros objetivos que não priorizem a especulação e a dominação do espaço. Em outras palavras, para mudar a vida é preciso mudar o espaço. É preciso questionar a propriedade privada do solo. É preciso valorizar o espaço público e lutar por ele. E contra o movimento dos condomínios fechados, das ruas fechadas. Talvez seja o momento de falarmos, inclusive, em espaço comum. Porque se a propriedade privada aparece como resultado de processos de acumulação e alienação típicos do capitalismo, historicamente os espaços públicos aparecem como uma forma de propriedade privada do Estado. A cidade é para ser vivida em plenitude por todos os cidadãos. Assim, é necessário articular arte, cultura, comunicação e direcionamento político para, de alguma maneira, realizar a verdadeira transformação desse espaço urbano. Em outras palavras, é necessário ultrapassar o momento atual, né, da cidade como produto comercializável e restituir o sentido da cidade enquanto obra, produzida no cotidiano pelas pessoas, pelas diferenças e não pela mercadoria. Ou seja, estaríamos caminhando para a retomada pela sociedade da definição do seu destino, e aí uma espécie de autogestão. É a partir da vinculação entre o passado, com toda essa historicidade, e o futuro, com o projeto utópico, que poderemos construir as mudanças. Estamos, então, certos de que as espacialidades e temporalidades do cotidiano não se separam da dimensão do concreto. E, nesse sentido, devemos fugir do risco dessas reificações. De outra forma, nós vamos caminhar na direção da naturalização das fraturas sociais, passando a ver como normais a segregação espacial e as enormes desigualdades na população da cidade. É preciso lutar pelo direito à cidade, mas num sentido amplo, né, que incorpore o direito à diferença e à informação, que incorpore o direito de pensar em outro modelo para além desse que existe.
Se a gente escapa dessa naturalização, a percepção das fraturas sociais, que são também espaciais, podem contribuir para a formação de movimentos de luta. Estamos falando da luta pela apropriação do espaço a partir da busca de racionalidades outras. Escapar dessa armadilha, né, é preciso. Então, se falamos na produção de uma cidade, das relações sociais de uma cidade, nós estamos falando de uma produção e reprodução de seres humanos por seres humanos, mais do que de uma produção de objetos. E a luta pelo direito à cidade tem implícita em si a participação, porque isso esvaziaria de conteúdo, não somente a participação, porque se você pensasse apenas na participação pela participação, você esvaziaria de conteúdo esse direito e tornava esse direito apenas um cumprimento formal. Participar não se limita a opinar sobre um determinado projeto, supõe também, né, ao desejo de intervir na produção do espaço. A participação cidadã, ela conecta a pessoa com o público, com a coisa pública. E isso não deve acontecer apenas nos marcos institucionais do Estado. Deve partir da sociedade organizada. E se tivermos em conta o que um dia disse Karl Marx, né, acerca da participação, entenderíamos que todas as atividades individuais passariam a ter um sentido público, já que diriam respeito à gestão coletiva da comunidade. Marx, na busca dessa verdadeira democracia, ele acreditava que era necessário opor à burocracia a alternativa da autogestão, a autoridade do Estado, a autonomia dos indivíduos. Chegar na verdadeira democracia, para Marx, significava caminhar para o desvanecimento do Estado, o que levaria à constituição da comunidade. Estaríamos diante de uma espécie de autogoverno. Haveria funções sociais e administrativas que continuariam a ser exercidas, né, mas não como funções estatais. Né? Seriam funções sociais análogas àquelas do Estado, mas não idênticas, nem coercitivas ou opressoras. Elas teriam um caráter de funções públicas. Para Marx, assim, a autoridade estatal cederia lugar à autonomia individual, já que essa repartição das funções gerais acabariam por se transformar em algo tão rotineiro que não confeririam qualquer autoridade. E aí Marx, na obra Crítica à Filosofia dos Direitos de Hegel, né, deixa algumas pistas e encaminhamentos sobre o que ele denominou esse desvanecimento do Estado, e acreditava ele que o Estado desapareceria porque em seu lugar surgiria a verdadeira democracia, em que uma nova forma de organização política tomaria lugar. E isso é interessante porque é óbvio que Marx estava escrevendo isso há 170 anos atrás, né? E é evidentemente que a gente tem que caminhar daqui. Né? A ideia de revolução é parte integrante dessa estrutura de pensamento, pois é um ato político com fim social, já que procura dissolver a velha ordem da sociedade e também o velho poder governante. E ainda em cima disso, né, falando a partir, claro, de uma perspectiva utópica, o que Marx afirmava era que a verdadeira ideia de abolição do Estado não poderia se apoiar no próprio Estado. O que haveria de surgir com o desvanecimento do Estado teria de ser algo novo. Dessa maneira, não se trata de mudar quem está no poder, ou remetendo-nos ao século XIX, a conquista do Estado pelo proletariado. Isso parece claro e cristalino quando Marx afirma que o problema dos levantes revolucionários tem sido o fato de não entender que para o Estado ter fim é preciso que ele realmente deixe de existir. Isso significa, né, e se exemplifica pelos próprios partidos de esquerda, que, quando chegam ao poder, muitas vezes, utilizarem-se do próprio aparato do Estado como principal recompensa pela vitória, acabam fortalecendo ainda mais o Estado. E essa é uma crítica que alguns autores vão fazer. E Marx acreditava que o fracasso das revoluções ocorre exatamente porque, ao invés de abolir o Estado, elas acabaram reforçando o Estado. Claro, mesmo que muitas vezes com o intuito de melhorá-lo. Né? É divertido porque o Marx dizia que significa que o Estado, para ser abolido, ele tem que verdadeiramente acabar. Né? E ele fala de uma maneira assim muito simples. Né?
Aí a comunidade seria essa nova forma de organização da sociedade. Mas e de alguma maneira algumas pessoas falam que esse é o jovem Marx, mas no fundo, o que aparece depois nas classes, a Guerra Civil na França, que é escrito depois, né, da Comuna de Paris, né, já em 1870 e poucos, Marx retoma essa discussão. Né? Então, 30 anos depois que ele escreveu a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Então, esse Estado, obviamente, né, várias discussões são trilhadas aqui, que eu não vou agora dar tempo de falar sobre isso. Você passa para mim, por favor. E eu queria dar alguns exemplos, então, agora. Por quê? Porque, na verdade, para chegar ao fim, eu queria dizer que é preciso construir algumas propostas de mudanças nos processos de decisão, mas também relativas à construção de espaços, no sentido concreto mesmo, de diálogo e de decisões, visto que, de alguma maneira, nós produzimos o espaço que nos produz. Para tanto, é preciso pensarmos o espaço também como política, e então retomarmos a ideia de espaço comum. A partir daqui, vamos trazer aquilo que julgamos tratar-se de indícios de insurgência. Tratam-se aí de ações que promovem, cada uma à sua maneira, lutas que poderiam estar ligadas à valorização do comum. A tensão estará sempre presente, porque a luta é pela negação do estabelecido, já que promove a pressão por novas subjetividades que realizam novas espacialidades não autorizadas, porque talvez estejam fora da ordem estabelecida. Outras vezes, porque promovem o questionamento acerca da propriedade privada. Isso é perigoso, pois nos leva a pensar em outros direitos de propriedade. Não mais como poderes absolutos, exclusivos e individuais, mas como uma reapropriação do domínio sobre a vida, o espaço, a cidade. Enfim, uma forma de vida em comum. Inúmeros exemplos de manifestação contra a maneira como estamos vivendo o nosso cotidiano têm sido vistos mundo afora. Alguns amplamente divulgados, outros nem tanto. Vou citar alguns. O espaço Criarte, da ocupação do Congo, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a Rede de Resistência Solidária em Recife, Pernambuco, os movimentos Ocupa, o movimento Não Vai Ter Copa, o Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, e até certo grupo de artistas de rua organizados em torno da Rede Brasileira de Teatro de Rua, o movimento Ocupa Estelita em Recife e tantas outras formas de mobilizações que têm surgido mundo afora. Então, de alguma maneira, o espaço Criarte, na ocupação do Congo, ele nasce a partir da preocupação dos militantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e com o desenvolvimento das crianças e adolescentes, com a necessidade de integrar a educação popular e luta pela reforma urbana. Então, esse espaço Criarte ele se tornou um lugar para pensar, propor e executar ações voltadas para as crianças e adolescentes das ocupações, para que eles se conscientizem, da importância de agir politicamente e também do papel que cumprem e podem cumprir na sociedade. A Rede de Resistência Solidária em Recife, Pernambuco, são movimentos de resistência populares no contexto da urbanização contemporânea e, nesse caso, a centralidade da periferia surge como base na força do lugar. E os grupos comunitários que fazem parte dessa rede vão construir estratégias que visam a ruptura com a cotidianidade programada. Muitas vezes, os indícios de insurgência, eles transformam os muros da cidade em seus espaços de representação, e se tivermos em conta que a revolução passa pela desalienação, e ambos são processos, essa expressão nos muros pode ser já um movimento, ou não. Então, eu queria dizer que, de alguma maneira,
o poder coletivo dos corpos na rua, porque todas as mobilizações de alguma maneira têm um caráter, né, depois de estar na rua, vários jovens, né, eles saíam com cartazes, né, sair do Face, né, sai do Face, alguma coisa assim. Então esse movimento, o poder coletivo dos corpos na rua, mostrando que o espaço público pode e deve ser usado como espaço de participação política, acabou pressionando aí os governantes do judiciário e denunciou que a captura do Estado pelos interesses privados pavimenta o caminho para a destinação privatista de espaços que poderiam ter usos públicos, né, como o Cais Estelita, por exemplo. Aqui no Rio de Janeiro houve algumas mobilizações, né, acerca da transformação da zona portuária, mas elas foram muito minguadas, na verdade. Então, de alguma maneira, certamente, muitas vezes, no cerne da luta insurgente, encontra-se o desejo de conquistar o direito de estar dentro do jogo, e não o desejo de mudar o jogo, de construir um novo. Só que talvez isso possa se constituir no início, ou em parte do processo de transformação. Fato é que tem havido inquietações e indignações mundo afora. Talvez valha a pena relembrar as palavras de Henri Lefebvre, que a final dos anos de 1960 escreveu, e aí eu estou citando o próprio Lefebvre, escreveu que a consciência da infelicidade supõe a possibilidade de outra coisa, de uma vida diferente além da existência infeliz. Hoje, talvez o conflito felicidade e infelicidade, ou melhor, consciência da felicidade possível, consciência da infelicidade real, substitua e suplanta a antiga ideia de destino. Não seria esse o segredo do mal-estar generalizado? Terminava Lefebvre com essa questão e eu também termino por aqui. Obrigado. Eu queria agradecer ao Álvaro e à equipe organizadora do simpósio pela participação, e confesso que quando o Álvaro me deu o convite, eu pensei em não aceitar, porque eu disse assim, mas eu não tenho pesquisa sobre financiarização. Mas eu pensei duas vezes e disse assim, é bom ir ao Rio, né? É bom encontrar o pessoal, mas independente disso, eu fiz uma pesquisa 18 anos atrás sobre a forma metropolitana e o processo de metropolização em Belém, que eu tenho acompanhado vários alunos, né, o desdobramento desse processo, através de orientação de dissertações, de tese, etc., que me fazem, talvez, apresentar algumas reflexões e algumas questões que ajudam a pensar o tema que foi proposto. Então, é nesse sentido, né, que eu intitulei a minha fala de financiarização, lutas urbanas e produção alienadora da cidade, reflexões a partir de uma metrópole amazônica. Eu acabei assimilando como os termos, as palavras-chave do debate, né, a questão da financiarização, a produção alienadora da metrópole, mas eu confesso que eu fugi das resistências e das insurgências e preferi adotar o termo lutas urbanas, que para mim é mais cômodo, né? Não porque eu esteja duvidando das insurgências, mas a situação que nos apresenta, eu diria que ela é tão grave que talvez seja necessário pensar melhor sobre isso e como desafio. E proponho, então, falar de lutas urbanas mais do que insurgências ou resistências, etc. Eu parto do argumento de que, no momento mais recente, diferentemente dos demais que o antecederam, os conflitos urbanos, meio acirrados, são menos exteriorizados, tornando-se apenas pontualmente visíveis. Não que eles não existam, mas eles são cada vez mais pontuais e nos levam a não vê-los tão facilmente.
As novas formas de acesso à moradia, marcadas pela financiarização, revelam uma estratégia mais recente de reprodução de capital, mas também uma vida urbana mais programada e contribui para uma menor visibilidade das resistências e dos conflitos urbanos. Diferentemente de outros momentos, quando as formas de acesso à moradia tinham maior protagonismo do Estado como provedor direto desse bem e de movimentos urbanos organizados em torno de demandas comuns, hoje a financiarização tende a assumir centralidade em relação ao acesso à moradia, definindo cada vez mais a configuração metropolitana. Então, a partir dessa hipótese, desse argumento, que eu vou tentar, então, contribuir com o tema proposto para a mesa. Em texto recente, a professora Sandra Lucione, trabalhando essa questão da acumulação financeira, né, que ela chama de acumulação patrimonial no momento contemporâneo, ela diz o seguinte: riqueza enterrada é tesouro. Moedas de ouro e prata soterradas são integralmente também, mas não dinheiro, uma vez que imobilizadas, essas riquezas não estão postas na circulação e nem se constituem meio de troca e nem medida de valor. Entesouramento e personagem como Capitão Kidd são de outros tempos. Séculos se passaram, mas parece ser de outro tempo também, ou ter se tornado distante, a ideia de que o movimento do capital busca, acima de tudo, se valorizar por meio do trabalho no processo de produção. O domínio e a direção da reprodução do capital, em geral, estão sob o manto das finanças. Eu acho que isso sintetiza em muito o momento que a gente vivencia. Então, há uma mudança no processo de acumulação que nos faz refletir, né, na configuração atual que as cidades, de modo geral, mas as metrópoles em particular, também passam a se apresentar. Então, nesse raciocínio, né, da professora Sandra, a gente pode pensar o seguinte: a expansão do capital hoje está para além da produção. Né? Então, assume um certo protagonismo o capital de empréstimo e de aplicações financeiras. Então, há uma certa ruptura com a hegemonia, não com o capital industrial, mas com a hegemonia do capital industrial, né? Isso ela coloca no seu texto. Então, eu estou tentando aqui sintetizar esse raciocínio. Então, há uma ruptura da hegemonia do capital industrial, né? Assume o momento atual de acumulação patrimonial é da acumulação financeira, que tem nas instituições bancárias, mas não só nas instituições bancárias, nos fundos de pensão, nos fundos de aplicação coletivos, nas sociedades seguradoras, as empresas financeiras especializadas, né, uma nova forma de, não só de acumulação de capital, mas também de reprodução do espaço e especialmente do espaço urbano. Vive-se, portanto, o reino das finanças, né, que é portador de juros, mas também de capital fictício, e se inaugura um novo regime de acumulação patrimonial pautado nos papéis, né, que circulam, né, como nuvens, mas que pousam em determinado lugar, né, acabam aterrissando. Mas não só isso, essa forma de reprodução, essa acumulação patrimonial contemporânea, ela invade também a vida cotidiana, né, e reconfigura as cidades, reconfigura as metrópoles. No seu livro Guerra dos Lugares, a professora Raquel Ronick vai mostrar que as cidades, cada vez mais, elas têm deixado de ser artefato público e se tornado cada vez mais mecanismo de ganho financeiro e de acumulação de riqueza. E como relatora da ONU para o direito da moradia adequada, ela pode acompanhar várias situações no mundo todo, onde esse capital fictício acaba aterrissando. Né? Então, ela fala de situações que ela presenciou em Los Angeles, né, na Califórnia, na Índia, em cidades do Cazaquistão, em Tel Aviv, em Israel, em Espanha, especialmente Bilbao, Barcelona, que ela menciona, em Santiago do Chile, num bairro chamado Puente Alto, que ela mostra como isso também se expressa, na Inglaterra, enfim. Essas formas em que o capital financeiro aterrissa nessas cidades provoca sérios problemas. E ela relata isso, né, através dos exemplos que ela acompanhou, que ela visitou. Relacionado à hipoteca,
relacionado à alienação fiduciária, relacionado a despejos, né? Inclusive relatando casos de suicídios por conta de despejo e de dificuldade de acesso à moradia. Então, de certa maneira, é um capital, né, que está presente em várias realidades, né, que aterriza em vários lugares concretamente. Então, ele se manifesta em situações urbanas, tanto de economia altamente dinâmicas, como também de países economicamente dependentes. Então, é uma forma de acumulação patrimonial que cria novos espaços, mas não só isso, ele renova espaços já existentes, recria espaços existentes. Isso eu vou poder mostrar também no exemplo que eu vou trabalhar aqui. E configura processos que a gente já conhece, mas reforça esses processos, como o processo de autossegregação, que se dá nas áreas centrais, muitas delas renováveis, mas também em espaços seletivos de vetores de expansão, que passam também a se formar. E reforça também a segregação imposta, principalmente nas periferias metropolitanas, quando também adentra na vida cotidiana de camadas populares que passam também a estar inseridos nesse processo de microcréditos ou microfinanciamentos. Então, com base nesse raciocínio, que eu coloco algumas questões que eu acho que ajudam a pensar a realidade que eu venho estudando há algum tempo. A primeira, como esse processo ganha expressão em realidades metropolitanas situadas em regiões que, apesar da grande quantidade de riquezas, apresentam grandes índices de pobreza urbana. Segunda, qual a relação da promoção do mercado, do microfinanciamento, do crédito habitacional, com as reestruturações urbanas atuais e com as novas formas de configuração do espaço metropolitano? E a terceira, eu pergunto se há uma relação direta entre as metamorfoses das políticas habitacionais, que levam a uma produção alienadora da cidade, como propõe o tema da mesa, e um possível descenso das lutas urbanas em razão das novas estratégias criadas para o acesso à moradia. Eu busco, então, não responder, mas refletir sobre essas questões a partir da realidade que eu já estudo há algum tempo e tenho acompanhado pesquisas de alunos também, que é Belém, né, que tem um processo de metropolização que eu diria assim, a gênese se dá ainda na década de 60, com o processo de integração regional da Amazônia e o restante do país. Né. E hoje é uma metrópole que se destaca principalmente pela pobreza urbana. Os índices oficiais de pobreza urbana revelam o verdadeiro arco da pobreza metropolitana. A gente for ver alguns índices que são colocados oficialmente, que começa em Manaus, passa por Belém, São Luís, Fortaleza, Recife. Eu estou chamando isso de arco norte-nordeste da pobreza metropolitana no país. E desse arco metropolitano, Belém é considerada a mais pobre entre elas. Muitas outras não sejam, mas tem índices de pobreza mais extremos. Recentemente, o Observatório das Metrópoles também colocou alguns dados relacionados às capitais dos municípios brasileiros. Tá? Das capitais, Belém só fica atrás de uma outra capital do norte, que é Macapá. Né? Ou seja, é a metrópole mais pobre do país, já que Macapá não é a metrópole. E quando a gente vai ver os municípios que estão colocados entre os mais pobres do país, à exceção de um município da metrópole belenense, todos os demais estão incluídos nesse grupo. Né? O que, em outras palavras, vai dizer, então, há uma constatação, né, de um índice de pobreza urbana extremo, em realidade, como Belém. Bom, estudando Belém já há algum tempo, eu consigo perceber pelo menos 3 momentos desse processo de metropolização que Belém tem passado desde a década de 60, ainda que só oficialmente na década de 70 as regiões metropolitanas fossem reconhecidas. Então, o que nós temos hoje na estrutura metropolitana? Que não é muito diferente de outras realidades. Então, Belém é apenas um pretexto para eu pensar uma realidade mais ampla que eu posso dialogar com Fortaleza, São Paulo, enfim, outras realidades. Uma estrutura metropolitana dispersa e expandida, um padrão de segregação que é muito, eu diria, muito clássico, muito próximo daquelas cidades pré-industriais, onde você tem a centralidade das classes de alto poder aquisitivo em torno do núcleo central.
uma crescente suburbanização da pobreza, mas também com alguns eixos ou ilhas, né, de populações de alto poder aquisitivo que começam também a se dispersar. Um tecido urbano metropolitano parcialmente conurbado, mas cada vez mais descontínuo, com fluxos que intervinham nesse processo. Então, é uma metrópole pobre, amazônica de pobreza, mas que acompanha uma tendência que está colocada para outras regiões metropolitanas, para outros espaços metropolitanos. E o recorte institucional, ou seja, a região metropolitana oficial, que é menor do que realmente é a dinâmica metropolitana. Tá? Aí nós temos um pequeno mapa em que a parte mais escura, o tom mais escuro, são os dois municípios que configuraram inicialmente a região metropolitana e os outros, né, à medida que vai clareando a tonalidade da cor, os municípios que foram incorporados mais recentemente à região metropolitana. Agora, tem alguns municípios, como por exemplo o município de Barcarena, que não está reconhecido como parte da região metropolitana, mas que vive intensamente o processo de metropolização, assim como outros. Então, nessa estrutura que nós temos, eu consigo reconhecer, ao longo do processo, 3 momentos da metropolização, que eu chamei, na minha tese de doutorado inicialmente, a metrópole compacta ou confinada, né, década de 60, 70, até os anos 80. Uma metrópole que se dispersa, da década de 80 até os anos 2010. E uma tendência que eu vejo hoje para essa metrópole amazônica, que é a tendência de ampliação de uma urbanização mais difusa, né, e mais descontínua. Vou falar rapidinho das 3, porque eu quero depois tentar mostrar como é que o processo de financiarização contribui para essa estrutura que eu estou mostrando no momento. O primeiro momento da metrópole compacta, o processo de metropolização, ele se dá bastante em áreas centrais, do adensamento das áreas centrais, de favorização de áreas alagadas, que nós chamamos de Belém de baixadas. Então, o destaque para a metropolização são as áreas mais centrais ou próximas do núcleo central. E nesse momento se constituem periferias próximas. Aqui a ideia de periferia não é a ideia de geométrica, mas a ideia de produção social do espaço. Então, as metrópoles são próximas do centro. Né? E a fronteira urbana imobiliária que se constitui, ela se dá, ainda que você tenha um processo de conurbação com o município vizinho, mas dentro do município de Belém. Então, essa é a estrutura do que eu estou chamando de metrópole compacta, confinada. O segundo momento é o momento da dispersão, que vai acontecer em várias outras metrópoles brasileiras também. Um processo de reapropriação de áreas centrais, né, por classes de melhor poder aquisitivo, a configuração de 2 vetores de novos assentamentos residenciais, um dentro do município de Belém e outro fora do município de Belém, em municípios vizinhos, portanto. E aí a dispersão, ela começa a se dar rumo a essas vilas e cidades que estão próximas de Belém. A periferização, nesse momento, ela não é mais uma periferização interna e próxima, mas ela passa a ser uma periferização mais distante. Né? E a fronteira urbana imobiliária, que antes era dentro do município de Belém, passa também a atingir outros municípios da região metropolitana. Isso configura como tendência hoje, como expressão hoje, né, 3 grandes áreas, né, que o setor da metrópole que ajuda a entender o que é essa complexidade de uma metrópole amazônica. Uma área central, com o núcleo histórico que passa a ser revitalizado, né, mas muito associado a um processo de renovação urbana de bairros pericentrais, de classes médias principalmente. Né. Espaços de resistência, que são aquelas áreas faveladas que nós falamos anteriormente. Uma área de transição controlada por instituições e reapropriadas pontualmente pelo capital imobiliário também, através de processos que as próprias instituições repassam a propriedade para o setor privado. E 3 grandes áreas de expansão. Uma dentro de Belém, e uma outra dentro da região metropolitana reconhecida e uma fora da região metropolitana reconhecida. Tá? Isso me ajuda a entender a complexidade e alguns elementos que vão explicar esse processo. Quais são as tendências, portanto, da metropolização hoje? A reapropriação das áreas centrais para
para a moradia nesses bairros pericentrais, mas também para o lazer e para atividades mais culturais no núcleo central. Existem estudos oficiais do governo do Estado que mostram que nos bairros onde houve um processo de requalificação urbana, os dois principais bairros, onde foi construído um novo porto voltado para o lazer, há um processo de requalificação do núcleo histórico, etc., que não existe um processo de valorização do espaço. Entretanto, os estudos se circunscrevem aos dois principais bairros e não adentram nos bairros vizinhos, né, que é exatamente onde está o investimento do capital imobiliário, né, principalmente esse capital imobiliário que passa a circular, né, a partir desse processo de financiarização, que na verdade dão suporte, né, para esses investimentos imobiliários. Os novos vetores seletivos de expansão começam a aparecer produtos imobiliários que até então não eram muito comuns, como por exemplo a marca Alphaville, a família tem a oportunidade de conhecer comigo, encravado no setor de grande pobreza urbana, né? O deslocamento da fronteira urbana imobiliária para fora de Belém, para fora da região metropolitana oficial, e uma grande dispersão e descontinuidade da pobreza urbana, né? O que vai nos levar a uma projeção da metrópole ampliada e descontínua, né? Muito própria dessas formas metropolitanas que a gente vê em economias muito desenvolvidas. Agora, claro, com outro aspecto e com outros conteúdos de urbanização. É interessante perceber como é que se constrói essa metrópole, né? Então, até a primeira metade dos anos 2000, né, a atuação das empresas imobiliárias se dava basicamente a partir de empresas locais. Então, havia inclusive uma territorialidade das empresas locais. As médias e grandes empresas atuavam principalmente nas áreas centrais e as pequenas empresas nas áreas periféricas. A partir da segunda metade dos anos 2000, que eu vou chamar que é o marco da financiarização, começam a entrar então no mercado local empresas de capital aberto. E elas criam uma estratégia de coalizão com as empresas locais que é de parceria. Então, elas aproveitam todo o know-how das empresas locais, inclusive para criar os bancos de terra, para fidelizar a clientela, e elas trazem toda essa lógica do capital financeiro para o capital imobiliário, que começa então a redefinir a atuação delas no plano local. Inclusive, a territorialidade das empresas grandes e médias na área central, das empresas pequenas na área periférica é quebrada. Porque essa parceria faz com que essas mesmas empresas, agora em parceria, coligadas, portanto, atuem independentemente, né, da fração da clientela que ela vai atender. Então, há uma atuação em duas frentes, tanto nas áreas centrais quanto nas áreas periféricas. O que mostra que essas empresas de capital aberto, elas provocam uma verdadeira reestruturação, não só na forma metropolitana, como também nas organizações e nas articulações dos agentes locais. Quais são as repercussões disso no plano metropolitano? A definição de novas imagens para algumas frações do espaço urbano. Então, as áreas mais centrais são vistas como um novo centro, inclusive se criam bairros, né, voltados para a atuação dessas empresas, né, que vão atender principalmente as classes de alto poder aquisitivo. E nos vetores de expansão se cria também uma nova imagem de uma Belém que antes era uma Belém problemática, estigmatizada pela pobreza e tudo mais. Um exemplo disso é o vetor chamado de Nova Belém. Eu lembro que certa vez Sandra foi comigo, eu fui fazer uma visita com ela numa das vilas extremas, né, desse vetor de expansão chamado Nova Belém. Ela perguntava assim, tem McDonald's nesse vetor? Se não sei, nem pensar, é um setor muito complexo, né, de usos complexos, mas ainda muito pobre, eu falava para ela. E isso foi na primeira metade da década de 2000. Né. Uns 7 anos depois apareceram todas essas marcas que você vê nesse setor de expansão, inclusive McDonald's, Shopping Center e tudo mais. E interessante colocar que a ideia de Nova Belém, ela foi, na verdade, uma invenção de uma dessas empresas, né, que não atuavam no mercado local, que passaram então a fazer levantamentos e criaram a imagem da Nova Belém como uma forma de fechar essa fronteira para o capital imobiliário.
E as outras demais empresas assumiram isso. E não só isso, o Estado também passou a assumir a marca Nova Belém. Então, isso mostra um pouco daquilo que o Álvaro estava colocando aqui, né? A imagem que se trabalha para que o capital financeiro possa aterrissar nesses espaços, mesmo numa metrópole muito pobre como essa que eu estou falando. Isso provoca, portanto, não só a estruturação das coligações, das articulações, das coalizões locais, mas provoca também uma estruturação urbana, né? Que é essa metrópole expandida e descontínua que eu mencionei no início. Mas não só isso, as novas formas arquitetônicas, novas soluções arquitetônicas também provocam uma espécie de homogeneização e de padronização do